Então o senhor Natan Rufino, ele constantemente faz vídeos na internet contra a fé reformada, né? Mas ele é um seguidor de Kennedy Reagan, do ensino a poder em suas palavras e todos esses ensinos místicos que rondam o mundo neopentecostal. Mas pode ficar sossegado. O João Flávio Martinez jamais vai falar contra Natan Rufino. Ele vai pegar o que interessa para ele, que é justamente falar contra a fé reformada. Mas veja esse vídeo aí e preste bem atenção. Aí o pessoal diz assim, Natan, mas Kenneth Hagin não era herege? Bom, se ele era herege, eu também sou. Agora, o que eu vejo como principal problema dessas interpretações é por causa da herança teológica que as pessoas receberam de Agostinho, que é, na verdade, o principal culpado de tudo isso. Quando ele ficou radicalizado, extremado e começou a criar essa doutrina de dupla predestinação, os princípios acrósticos da tulipa, né, que estavam ali de forma incipiente, mas Agostinho é quem, na verdade, se a gente for olhar bem, o responsável de toda essa história, de todo esse pensamento. A partir daí, nos livros A Correção e o Bem, que foi publicado no ano de 427, de Agostinho, e no livro O Dom da Perseverança, que foi publicado em 429, ele desenvolveu uma doutrina louca, mas que até hoje a gente observa a influência dela em alguns irmãos. Ele disse que as pessoas podiam ser salvas recebendo o dom da fé inicial, uma intervenção unilateral divina que estabeleceria o destino daquela pessoa, mas para ela se manter salva, ela teria que ter o dom da perseverança. Senhoras e senhores, é que não foi somente Agostinho o único teólogo a rebater certos maniqueus. Ele é acusado de ser maniqueu até o final da vida, trazer resquícios do maniqueísmo para a fé cristã através de Martinez e do seu amigo Natan Rufino, mas a grande verdade é que outros homens já refutavam grandemente o maniqueísmo, né? Nós temos aí Sam Ephraim, que viveu de 306 a 376. Nós temos aí Tilda Brosta, de 374. Nós temos outros homens de Deus aí, como Teodoro de Chipre, em 458. Dídimo El Cieco, certo? Que viveu de 345 a 395. São João Damasceno, que viveu no ano 750. Nós temos aí, então, vários escritores, né? E se nós formos ver os escritores latinos, né? Nós temos aí Ambrósio, temos aí Santo Agostinho e tantos outros. Então, Santo Agostinho não era o único que combatia o maniqueísmo, ok? Senhoras e senhores, o problema é o seguinte: ele pega somente uma biografia e tem somente ela como a verdade absoluta. Ele pegou uma ótima biografia, verdade, de Peter Brown, ok? Que é um grande historiador, certo? Onde ele mostra também pontos negativos de Agostinho e os seus pontos positivos. Interessante é que os pontos positivos foram totalmente descartados pelo apologista recalcitrante. Agora, o que acontece é o seguinte: biógrafos também erram em suas afirmações, eles não são infalíveis, né? Eu já trouxe, por exemplo, um livro de biografia ali de Portugal, no ano de 2018, e ao ler algumas informações, vi que elas não estavam corretas, né? E era um historiador conceituado. A obra, né, de Peter Brown, ele é uma obra antiga, dos anos 60, onde nem existia praticamente uma consulta digital, não existia Google, não existia internet. Alguns admitem isso, que devido a esse fator, ele trouxe algumas informações incorretas. É lógico que isso não desprestigia o autor, afinal, todos que escreveram sem internet não merecem crédito, absolutamente, que isso não poderia ser verdade, ok? Agora, o que acontece é que todos podem errar, tá? E nós temos que ter muito cuidado quando pegamos somente uma obra para falar de alguém. Isso é muito complicado. Seria algo assim, por exemplo, vou dar um exemplo. Você pegaria para ler um livro sobre Karl Marx, escrito por um autor socialista? Eu duvido que você faria isso. Você teria que consultar várias obras para ver se aquilo que ele está trazendo sobre Karl Marx é verdadeiro.
é o que acontece sobre isso que nós estamos falando aqui. Nós estamos, se você, por exemplo, se for ler sobre os papas de Roma por um autor católico, será que vai dar certo isso? Acho que não vai dar muito certo não, né? Então, por exemplo, você tem variadas biografias de Santo Agostinho, como, por exemplo, Santo Agostinho, por italiano Giovanni Papini, a vida de Santo Agostinho, por Possídio de Calama. Existe a biografia também de Santo Agostinho, uma vida resumida, de Paul Strarne. Existe também a biografia de Jennerson, né, Jennerson Alves. E por aí vai, senhores. Agora, você acha que não vai ter informações incorretas em todos esses livros? É lógico que vai ter sim, pessoal, né? Agora, o que nós devemos entender é que quando você vai traçar, né, a história, a vida de um personagem, seja ele secular ou religioso, você tem que buscar várias biografias, ler variado material sobre o assunto e não somente focar, como ele, por exemplo, fez ali, catalogou a biografia desse autor somente e pronto, está encerrado o assunto. Agostinho é aquele cara lá mesmo e pronto, certo? O erro, senhor, dos historiadores é algo notório. E eles estão sempre se corrigindo, ampliando a sua historicidade, o seu livro, etc. e tal. Por exemplo, Walter Moss, que é professor emérito da história da Michigan Universidade, ele traça uma lista de livros e publicações online recentes, tá? Então, ele comenta, inclusive, sobre um livro, Uma Era de Progresso, né? De um livro de 2008. Na excelente história de Anthony Mara, o Leopardo, né? Ele declara num livro de 2015 que a integrante linha da história é o seguinte: a história é o erro que estamos sempre corrigindo. A história se passa em Leningrado em 1937, mas a frase sugere uma ótima explicação concisa de um elemento essencial da história em geral. Só que eu expressaria assim: história é o retrato inadequado do passado que estamos sempre corrigindo. Bem, quando nós observamos por exemplo, um site famoso aqui nos Estados Unidos, Providence, que é uma publicação do realismo cristão, por exemplo, na política externa americana, e é inteiramente financiada por contribuições de doadores. Eles chegam a dizer sobre a questão do livro de Brown, certo? Sobre a questão de se fazer uma biografia. Veja o que eles dizem. O tratamento mais severo de Brown ao seu assunto vem em seu retrato dos últimos anos de Agostinho, muito do qual foi tomado com extensas justas com Giuliano de Clanum, um clérigo italiano novato. Se humanizar o grande santo é a conquista singular de Brown, é também a grande fraqueza do livro. A determinação de Brown em humanizar frequentemente vem às custas de uma aparente falta de interesse, até mesmo indiferença total à teologia e à doutrina. Em vez de permitir que possa ser o produto de longa consideração e estudo bíblico nas mãos de Brown, a teologia madura de Agostinho é muitas vezes psicologizada de forma reducionista. Por exemplo, o foco crescente de Agostinho em suas obras doutrinárias e a pregação sobre a futura cidade de Deus, em contraste com o mundo atual do pecado e quebrantamento, é apresentado simplesmente como um produto de seu desespero e desilusão. Similarmente, os detalhes estrintes de Agostinho com Giuliano são atribuídos à insensibilidade da velhice. Agostinho era um militante endurecido, escreve Brown. Suas obras contra Giuliano têm a competência fria de um homem velho e cansado, que já sabia muito bem como lidar com os duros negócios da controvérsia eclesiástica. Bem, essas são as questões delicadas do livro dele, né? Nenhum livro é perfeito, a não ser a Bíblia, né, senhores? Evidente. E mesmo com certas desvantagens, né, que você fica em mãos ao ler a biografia de Brown, quando se ensina sobre Agostinho, é realmente preocupante quando
ele, depois de 50 anos esse livro, ele simplesmente faz um acréscimo aqui, outro ali, e não tenta melhorar os pontos equivocados da sua obra. Então, senhores, e eu estou falando de uma pessoa que não é qualquer um, tá? Quem está dizendo isso é Daniel Stram, que é um professor que leciona cursos sobre a tradição da guerra justa, ética e liderança, e ética política contemporânea. Ele foi um bolsista de pós-doutorado no Arizona State University, no Departamento de História e no Programa de História, Política e Liderança. Os interesses de política de pesquisa de Strand incluem a teologia política e moral de Agostinho de Hipona e a tradição agostiniana, ética e política externa, a tradição da guerra justa, bioética e teoria moral. Ele é autor de outros livros maravilhosos, é um estudioso, né, da teologia política de Agostinho. Ele publicou artigos e capítulos de livros sobre Agostinho de Hipona e também sobre questões da ética e eutanásia. Ele é também um dos editores do site Providence, e ele já recebeu os seus prêmios e as suas credenciais, como sempre, são muito boas. Bem, senhores e senhoras, o que ocorre é o seguinte: a academia também, ela tem os seus semideuses, tá? Aqueles que trabalham nas vinhas dos estudos de Agostinho e estão profundamente cientes da influência de Peter Brown no campo. Brown, seja bem claro, não está morto, ele está vivo ainda. Na verdade, o historiador e professor emérito de Princeton, ele nem se aposentou. Mas ele é autor de uma obra que celebra um ano marcante, 50 anos atrás, né? Ele escrevia Agostinho de Hipona, uma biografia definitiva ainda, vamos dizer assim, insuperável, né? Sobre o pai da igreja do cristianismo ocidental. Ele, no mesmo momento, também reformulou a disciplina da história antiga, movendo-se para caminhos novos e criativos. Ele faz parte de um grupo de pessoas libertando Agostinho das catacumbas sombrias da controvérsia teológica e eclesiástica. Como um terremoto, nem toda a remodelação da paisagem apresentada por Brown particularmente foi bem-vinda, mas seu impacto não pode ser negado, o que ninguém pode também ignorar. Assim como John Calvino, o grande reformador genebrino e teólogo da Reforma, Agostinho foi, né, contaminado por uma associação com doutrinas que nós modernos não gostamos muito, né? Por exemplo, a predestinação e pecado original entre eles. Para não falar de outras visões. Para ser sincero, diz esse estudioso, quando comecei a ler Agostinho no seminário, também não gostei muito dele. De verdade, fiquei enojado. Demonizá-lo não exigiu muito esforço. Mas o tempo e a leitura real do corpus agostiniano fazem muito para realinhar o pensamento distorcido. Meu momento chegou quando eu era estudante de doutorado na Universidade de Chicago. Estávamos lendo Seleções da Cidade de Deus, obra-prima de Agostinho. Li o primeiro livro inteiro, de 22, de uma só vez, e fiquei absolutamente pasmo com o estilo, argumentação, beleza e força do que havia encontrado. Então esse estudioso detestava Agostinho, assim como Natan detesta e Martinez, mas pergunta se eles já leram algum livro inteiro de Agostinho. Eu duvido. Por quê? Porque quando você tem ojeriza de algo, você nem chega perto daquilo. Mas a beleza literária de Agostinho, será que eles já se depararam com a honra a Deus que ele sempre dá em suas páginas? Dificilmente. Mas veja bem, diz essa pessoa novamente sobre o Agostinho. O Agostinho de Brown é completamente deliciosamente humano, em vez de um inquisitor obcecado por sexo. Vemos como a fé e o ministério de Agostinho eram de fato nobres, generosos, caridosos e até admiráveis. Em nossa época, em que os cristãos estão tentando voltar para as principais áreas metropolitanas para influenciar e se envolver com a cultura, Agostinho escolheu o caminho oposto. Ele deixou os epicentros de poder para a sua terra natal no norte da África. Isso não foi uma retirada, muito menos deserção,
pois Cartago e o norte da África dificilmente eram remansos imperiais, mas também não eram os centros de poder eclerical e o poder da Itália ou Constantinopla. Blount não tem medo de abordar o lado mais severo de Agostinho, avaliando as muitas batalhas doutrinárias de Agostinho com várias heresias como o donatismo e pelagianismo mais proeminente. Blount tende a apresentá-lo com mão pesada, calculista e paternalista. É verdade que Agostinho se encontraria como a ponta de lança em muitas disputas teológicas e era profundamente apaixonado por preservar a ortodoxia. O que é pouco apreciado, no entanto, é que, ao longo dessas afirmações contra os donatistas, Agostinho e os católicos eram a minoria. Em muitas cidades do norte da África, uma minoria significativa. Além da erudição, então, mais do que um pouco de coragem caracterizada por Agostinho, uma coragem que caracterizava Agostinho. Mas a erudição havia. Um dos capítulos mais estimulantes relata a conferência entre católicos e donatistas em Cartago no verão de 411. As habilidades políticas e retóricas de Agostinho brilham enquanto ele e o contingente católico derrotavam intelectualmente os donatistas. Senhores e senhoras, nós temos aqui então um relato impressionante de alguém, que detestava Agostinho, mas que ao ler Agostinho, essa é a diferença, Agostinho era um pecador, era um homem falho, assim como Martinez, assim como Natan Rufino, assim como eu, mas ele amava o Senhor, ele cuidava das ovelhas e defendia a fé cristã diante dessas seitas terríveis que competia com a Igreja Católica na sua época. Mas o problema de Martinez e de Natan Rufino será sempre o mesmo. Eles vão numa fonte, pegam aquela fonte e vão até o fim. Interessante é que o próprio Martinez, ele tem um apreço por Justo Gonzalez. Mas eu pergunto se ele aceitaria o que está escrito neste livro aqui. O mestiço Agostinho, de Justo Gonçalves. A teologia entre duas culturas. Um livro escrito da pena de Justo Gonzalez, que apresenta um quadro bem diferente do que ele e o Natan Rufino apresentam. E isso eu vou apresentar para vocês no próximo vídeo. Vamos desmascarar essas mazelas dessas fontes que somente trazem prejuízo para a imagem de grandes homens de Deus que eram pecadores, que eram falhos, mas que procuraram com as suas vidas glorificar o nome do Senhor. Até o próximo vídeo. Deus abençoe grandemente as vossas vidas. Amém. Mas mesmo os arminianos muitas vezes não percebem o problema que o calvinismo traz consigo, porque ele é nocivo. E eu vejo igrejas arminianas, o pessoal da Assembleia até, e outras comunidades pentecostais também, convidando pregadores calvinistas para pregar nos seus púlpitos, o que é uma tristeza. É uma tristeza. O problema é que as pessoas reconhecem que existem coisas boas que são ditas por calvinistas, e isso é verdade. Até Satanás fala bonito quando ele quer, Então não é porque uma coisa que está sendo dita está correta que eu devo ouvir tudo que aquela pessoa vai dizer. O problema é que quando eu dou essa aprovação para uma pregação tão nociva e perigosa como o calvinismo dentro da minha comunidade, eu acabo incentivando as pessoas a ir atrás das outras coisas que aquela pessoa diz. O problema é que o pessoal diz, não, mas é porque tem ali umas coisinhas boas, eu acho que uns 5% pode ser ruim, mas o resto, aí é que tá. Você tomaria um copo de água com 5% de cocô? Muita gente às vezes não pensa nisso, é 5% de cocô, não tem problema nenhum, é só 5%. Você não tomaria, mas você faz um negócio desse, de convidar um calvinista para pregar na sua comunidade cristã.